Gênesis. Gostaria de ler com vocês, a princípio, no capítulo 2 e no verso 15. Livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15. É o primeiro livro da Bíblia, é o livro do começo de todas as coisas. Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer princípio, começo de tudo. Amém? Leiamos, diz assim, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, para nós nos contextualizarmos, o Senhor, Ele plantou um jardim magnífico, com todas as espécies de árvores frutíferas, árvores que dessem sombra, tudo para beneficiar o homem, e colocou nesse jardim o homem que Ele criou. Mas havia uma ressalva que nós acabamos de tomar conhecimento nesta noite. O Senhor deu uma ordem a Adão. O Senhor deu uma ordem ao casal que Ele criou, Adão e Eva. E Ele disse: olha, existe aqui um jardim, e eu gostaria, de salientar que se hoje a nossa biologia não consegue catalogar todas as espécies de plantas de uma região, imaginem esse lugar. Existia uma infinidade de árvores, uma infinidade de qualidade de frutas, existia uma infinidade de árvores ali plantada. E o Senhor disse: olha, de toda a árvore eles poderiam fazer o quê? Comer. Mas, veja que é um mas, não mais, né? Porque às vezes a gente vê aí na internet, a pessoa, onde é mais, coloca mas, onde é mas, coloca mais. É uma confusão. Não é mais. Aqui não é mais, porque mais é uma adição. Nós vamos somar alguma coisa. E aqui não era para eles comerem. Talvez eles tenham cometido também esse erro, né? Era mas, porém, todavia, contudo, não coma de uma árvore. Em meio a tantas, infinidade, o Senhor ordenou. Veja que ordenou, não é pediu, era uma ordem. E ordem, elas são feitas para se cumprir. Porque nós originalmente, nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós não fomos criados originalmente para desobedecer a Deus. Hoje é uma regra desobedecer. É uma exceção o obedecer. Mas originalmente Deus não nos criou para sermos desobedientes. E Ele disse: olha, porque no dia em que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. E o que é morte? O que é morrer? Primeira coisa óbvia, ausência de vida. A pessoa morreu, não está mais vivo. O que é morte? É o afastamento, é a separação dos entes queridos. O que é morte? É não exercer mais as suas vontades. É não exercer mais as suas atividades. Então Deus
para eles: olha, no dia em que vocês me desobedecerem, vocês vão perder as habilidades de vocês. Vocês não vão mais ter uma certa condição que vocês têm hoje. Nós sabemos, né, que o Adão, nós podemos chamar de um super-homem. Ele andava por sobre as águas, ele não se cansava. Eu não sei se vocês já assistiram um programa que às vezes passa, que são os super-humanos. Quem já assistiu? Ali existem algumas pessoas, né, que têm assim uma força, às vezes, sobrenatural. E uma vez eu vi de um homem que não se cansava, ele não sentia canseira. E aí os médicos disseram que isso era perigoso, era prejudicial, porque o organismo humano, ele tem uma certa limitação. Não era assim com Adão. Adão não tinha limitação, né? Então esses super-humanos é completamente diferente do super-humano Adão. Porque o Adão não tinha limitação. Ele não tinha fraqueza. Ele não tinha dores. Ele não tinha cansaço, porque ele foi criado desta maneira. Mas Deus havia então salientado, Deus havia então dado uma ordem para que eles não comessem da árvore. Que árvore que era? Do conhecimento do bem e do mal. E na sequência, eu gostaria, então, de começar a ler com vocês o capítulo 3. Pode acompanhar. Que diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Não. Deus não falou que a árvore estava no meio do jardim. E Deus não disse que não era para tocar. Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que já existem algumas interferências de interpretação, de entendimento na ordem de Deus. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, vemos o que está escrito ali, ouvimos a pregação do que está escrito ali, mas queremos interpretar a nossa maneira. Queremos acatar ao nosso bel prazer. Aquilo que nos interessa, nós acatamos e até interpretamos, às vezes diferentemente do que está escrito aqui. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para
e fizeram cintas para si. Os olhos deles se abriram. Vamos lá. Os olhos deles se abriram. E aí então eles perceberam que estavam nus. Aí então eles perceberam que estavam despidos. Eu pergunto para você aqui nesta noite. A nossa roupa, a nossa vestimenta, antes de ser um adorno, antes de ser algo estético, é algo de proteção. Eu vejo aqui nesta noite que existem algumas pessoas com casacos, outras não. Aí depende, né? Algumas sentem mais frios, outras são mais calorentas. Mas a roupa, ela é uma proteção. Então eles viram, eles perceberam e eles entenderam que eles estavam nus. O que acontece aqui? A primeira consequência da desobediência do homem: perderam a proteção. E quem é que lhes dava essa proteção? Era uma empresa de segurança aí? Que você coloca aquela plaquinha lá só para eles virem receber, e se a sua casa for assaltada, leva tudo até você e eles chegam 3 dias depois. Não é esse tipo de segurança. Era a segurança total. Abrangia todas as áreas, todos os momentos, todas as condições, todas as estaturas, a estrutura do Adão e da Eva. Então a primeira consequência, eles perderam a proteção de Deus sobre a vida deles. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A segunda coisa que acontece com o homem quando ele peca, quando ele cai, quando ele erra, é se afastar de Deus e se esconder por entre as árvores. Vamos chamar as árvores de todo tipo de pessoas. Você começa a se esconder entre as pessoas, começa a arrumar uma máscara, começa a fugir de Deus. Eu começo a faltar no culto um dia, depois eu começo a faltar já 2 dias, começo a vir só aos domingos, e daqui um pouco nem aos domingos eu venho, mas eu vou me afastando da vida, eu vou me afastando da proteção, eu vou me afastando da segurança, eu vou me afastando da santidade. Foi o que aconteceu com Adão. Eles estavam então se afastando, se escondendo, porque eles haviam desobedecido a Deus. Nós todos aqui conhecemos quando nós estamos desobedecendo a palavra. Todo mundo. O adolescente, a criança, todo... Gente, eu tenho um cachorro lá em casa. Tem 3 cachorros. Mas um deles lá, quando eu saio lá fora, que ela aprontou alguma coisa, ela já encolhe todinha, mostra os dentinhos para mim, assim sorrindo, né? Começa a rir aquele sorriso e vai saindo bem devagarzinho, se escondendo. Por quê? Porque ela sabe, é um cachorro, hein? É um cachorro. Ela sabe que ela fez alguma coisa que eu não queria que ela fizesse. O ser humano disfarça melhor, finge melhor, tem o temor, mas não tem a vergonha, porque o cachorro tem a vergonha. E o ser humano não consegue obedecer a Deus e continuar
se humilhar, não consegue desobedecer a Deus e reconhecer o seu erro. Porque nós vamos ver aqui, você vai entender, né? Que tem a história que o Adão começa a culpar a Deus. Quantos de nós, às vezes falamos, Senhor, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, se o Senhor não tivesse me dado esse marido, a culpa é de Deus. Você não lembra que você ficou doidinha? Que você parecia uma adolescente de 7 anos? Não podia ver o carinha a carinha, que parecia macaquinho de circo? Inventava 1001 histórias para encontrar ocasionalmente com o indivíduo, com a indivídua. E depois a culpa é de Deus. Você arrumava situações para ficar sozinho com a pessoa? Para fazer o que não deve? E aí culpa a Deus. Deus que é culpado. Verso 10. Perdão, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu pergunto para você, Deus não sabia aonde ele estava? Deus sabia. Imaginem vocês a cena naquele jardim. O homem tentando se esconder de Deus, como alguns aqui nesta noite, neste lugar. Aquele Adão e a sua mulher, tentando se esconder de Deus por entre as árvores, sabendo, reconhecendo que já haviam errado, que já haviam desobedecido a Deus. E o Senhor, então, ele entra naquele jardim, ele dá os primeiros passos, e ele fala: Adão. Poderia ser Maria, Andreia, Susana, Tiago. Onde estás? Onde estás? Cadê a nossa comunhão, o nosso momento íntimo, o Senhor falando para ele: Adão, o que você fez, Adão? Por que se esconde? O Adão se escondeu. O Adão fugiu da presença do Senhor. Eu pergunto para você, quem poderia ajudá-los? Quem poderia socorrê-los? Quem pode te socorrer hoje, querido, querida? Quem pode te auxiliar hoje? Na sua fraqueza, na sua luta, na sua guerra contra a sua carne. Não se esconda do Senhor. Não se esconda. Adão acabava de morrer. Eles agora estavam mortos, eles estavam afastados. Porque eu disse, morte é afastamento. Quem aqui tem um parente morto que está junto com ele? Tem alguém aqui junto com um parente morto? Não. Todos nós estamos afastados desse parente morto, sim ou não? Sim. Adão estava morto, ele estava afastado de Deus. Ele havia perdido aquela comunhão. Ele havia perdido aquela presença, aquela visita que todo dia ia lá. Imagine
vocês que o Senhor chegava, colocava a mão no ombro do Adão, no ombro da Eva, e ambos, todos juntos, passeavam pelo jardim. E agora o Senhor, Ele está sentindo esse afastamento, porque Ele sente. Ele está sentindo a sua falta, querido, querida. Você que anda afastado de Deus. Você que tem pecado contra o Senhor. Você que tem lamentado por não estar como deveria estar. O Senhor também está sentindo a tua falta. Quando Deus chega e grita: Adão, onde estás? O Senhor está expressando a angústia, a falta que Ele está sentindo do homem que Ele criou. Quando você fica na tua casa para assistir televisão, para ver o seu time de futebol jogar, o Senhor está sentindo a tua falta neste lugar. O Senhor diz assim: Maria, eu queria falar com você hoje. Você não está no meu jardim. João, eu queria falar com você hoje. Eu queria colocar a minha mão nos teus ombros. Mas você não está no meu jardim. Adão, onde estás? E ele respondendo: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo. Medo é o que aquela cachorra minha sente quando eu saio lá fora que ela fez algo errado. Porque é lógico que eu não vou pegar ela no colo, né? Vem cá, Liz, vem cá, tudo bem. Não vou fazer isso não, eu vou ficar brava com ela. Mas ela vai aprender. Nós, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos chama a atenção, nós aprendemos, nós crescemos. Os olhos deles foram abertos, mas que olhos? Os olhos carnais, os olhos da carnalidade, porque eles viram que estavam nus. E os olhos espirituais haviam se fechado, porque eles não entendiam que Deus os poderia ver em qualquer lugar. Outra consequência, quando nós desobedecemos, já não vemos com olhos espirituais. Nós começamos a colocar os nossos olhos só nas coisas materiais, nas coisas carnais. E Deus já não pode nos mostrar o que Ele quer. Deus já não nos pode mostrar. Deus já não pode nos dar visões espirituais, visões do céu. E nós começamos a ir cada dia mais fundo. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Cada um jogando a culpa no outro. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Vou pular aqui, tá? Verso 17. E Adão, o Senhor disse para o Adão: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Foi o Senhor que amaldiçoou a terra? Não. Ele disse o quê? Que a terra estava amaldiçoada por causa da obediência do Adão. Ou seja, o Adão havia atraído sobre a terra a
maldição. Que você grave isso, querido. Que a desobediência, ela atrai maldição. E a obediência, consequentemente, atrai o quê? Bênçãos. Amém? Vamos gravar isso na nossa mente. Verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando nós lemos isso, a primeira coisa que nós podemos pensar, né, a tendência que nós temos, poxa vida, Deus, né, foi sem misericórdia. Deus não teve dó do Adão e Eva. Deus expulsou eles do jardim. Mas se você observar um pouco antes, nos versos anteriores, no verso anterior, melhor dizendo, ele fala assim, ó, para que o Adão, para que a Eva não continue comendo da árvore da vida e viva eternamente. De que maneira? Afastado dele. Deus não queria viver eternamente afastado do Adão e da Eva. Então, por isso, foi por amor, pura misericórdia, que Deus pegou o Adão e a Eva e os expulsou do jardim. Mas antes, ele providenciou o resgate. Quando o Senhor mata o cordeirinho e prepara aquelas vestimentas, quando Deus veste o Adão e Eva com a pele de um animal, ele está mostrando que um homem, Jesus Cristo, iria vir à terra e se tornar o sacrifício. E essa pele ia cobrir toda a humanidade. E você hoje está coberto. Você hoje é fruto desta misericórdia do Senhor. Você hoje é fruto desta restauração. O Senhor te deu vida. Você estava morto lá no jardim. Estava afastado do Senhor. Estava afastado da comunhão, da proteção, da segurança. Então Deus providenciou o resgate. E hoje nós podemos dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode pensar desta maneira? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você ouvisse essa voz chamando. Gostaria que você ouvisse o Senhor procurando você no jardim. Ele está entrando no seu jardim. Eu vou falar o nome do Adão e você ouça o seu. Que você possa ouvir